Muita gente não sabe qual é a importância da iluminação na decoração. A boa iluminação ajuda a compor cada cantinho do seu ambiente, muitas vezes trazendo mais funcionalidade para o local ou realçando o objeto de destaque. O mercado oferece diversos modelos, mas qual que é o recomendado para o seu ambiente? O Tudo de Bom recebe o Joanir Filgueira, ele que é arquiteto e designer, e trouxe aqui, além de várias sugestões para ambientes, vai dar muitas dicas para a gente ao vivo. Bem-vindo, Joanir. Obrigado, Iago, pelo convite. Muito bem. Você é arquiteto e designer já há quanto tempo? Há 17 anos. O quê? Sim. Misericórdia, gente. Começou no berço. Mais ou menos. Ô Joanir, é uma parte do ambiente, né? Que quando umas pessoas vão perceber, né, a olho nu, elas conseguem falar, nossa, mudou, foi a iluminação. É algo que realmente chama a atenção e que consegue destacar pontos importantes naquele lugar, né? Sem dúvida. Eu vou usar até um termo que é uma arquiteta catarinense, ela falou uma vez numa entrevista que a iluminação ela funciona como se fosse a maquiagem da arquitetura e da decoração. Ou seja, a gente tem a capacidade de realçar, né, como você até adiantou antes de começar aqui a reportagem, que a gente tem a capacidade de destacar algum material, valorizar alguma textura, alguma parede, algum elemento, criar ambientes com sensações diferentes somente com a questão da iluminação. Às vezes com a tonalidade, o foco, uma luz difusa, indireta, isso tudo faz com que a gente consiga criar um ambiente certo para determinadas situações. Às vezes um único ambiente com iluminações combinadas e ligadas de maneira diferente, num circuito diferente, você consegue ter ambiente diferente num único espaço. Entendi. E tem, assim, muita gente acha, né, que como não dão a devida importância para a iluminação, coloca uma única lâmpada no centro do ambiente. Exato. Achando que é o suficiente. Aí o que acontece? Você vai estar lá, vai tirar uma foto naquele ambiente, faz uma sombra doida. Fica com aquele aspecto fantasma. Mas cadê a luz? Não sai, né? Então isso não acontece mais, você precisa identificar esses pontos, né? Exato. Existe uma diferença entre clarear um espaço e iluminá-lo, né? Então a iluminação justamente ela tenta banhar aquele espaço com a luz suficiente para você conseguir o efeito que você precisa, dependendo da necessidade. Obviamente que ambientes como estar, jantar, vão ser diferentes de um quarto, uma iluminação de uma cozinha ou mesmo de um home office, né? Ambientes, no caso de trabalho, onde você precisa dispensar uma atenção maior, você vai precisar de uma iluminação que consiga ser mais intensa. Entendi. E provavelmente com uma tonalidade também um pouco mais branca, né? Muito bem. Ambientes de quarto vão pegar um pouquinho mais aquela iluminação mais amarelada, um pouco mais de penumbra, porque é um momento de relaxamento, né? Em relação ao espaço que ele está te proporcionando naquele momento, a iluminação tende a ajudar a criar esse clima. Entendi. Você trouxe umas fotos, né? Sim, sim. Na verdade, eu até queria falar uns pontos importantes na iluminação, até para ajudar o espectador. Vamos comentar essas fotos aqui rapidamente? O pessoal de casa está acompanhando aqui. São alguns pontos de iluminação, né? Aqui no caso, a gente tem o que normalmente o que a gente faz com iluminação geral. Então, na foto anterior, a gente tinha algumas opções de sanca, né? Que você tem uma sanca, isso aqui que é feito no gesso, no gesso, né? O rebaixo de gesso te dá muita liberdade para você distribuir essa luz melhor no ambiente. Entendi. Geralmente, quando a gente está construindo, a gente tem uma saída de lâmpada, né? Aquela caixinha que fica geralmente na laje. Sim. E dali você consegue distribuir a iluminação para vários circuitos. Então, assim, quando você faz um rebaixo de gesso, você consegue distribuir essa luz melhor. Você tem a sanca tradicional, que é essa que justamente passa a luz contornando o espaço, jogando para o centro do ambiente. Você tem os rasgos que são, na realidade, feitos no próprio gesso, que você consegue justamente distribuir essa luz de maneira mais pontual, né? Entendi. Concentrada. E a sanca fica investida... uma coisa bem equilibrada, né? Exato. Olha como o ambiente ficou bem esse dividido. Um né? projeto em que a gente trabalhou, no caso, uma sanca investida, né? Jogando, porque a gente tem um ambiente de estar e jantar. Então a gente não precisa de uma luz tão intensa. A gente precisa... Aqui foram combinados dois tipos de iluminação, aquela mais geral e uma que a gente chama de decorativa.
que é o que a gente vai destacar algum elemento de haste, um centro de uma mesa, uma mesa de jantar, por exemplo. Então a gente trabalhou, no caso, a iluminação da sanca invertida e com os spots posicionados. Aqui também a gente trabalhou nesse painel da TV uma fita de LED, né, que é muito comum. A fita geralmente destaca alguns elementos. Quanto custa uma fitinha dessa? Eu vi que tem muita gente colocando essas fitinhas atrás da TV, dá um charme assistir à noite no breu, né, gente? Exatamente. Fica parecendo um cinema, uma coisa, Exato. né? Por isso, você essa geralmente, aqui? A gente tem duas opções de fita de LED aqui. Caro, gente, se eu quebrar isso aqui... Não se preocupa não. Não tem dinheiro para pagar isso aqui. Normalmente o metro ela fica em torno de uns R$20, mais ou menos isso. O negócio R$20 o metro? Um metro, só que aí depende muito da extensão que você queira trabalhar. Às vezes um painel geralmente pega uma parede toda, então você às vezes trabalha... Dá choque? Não tá ligado, então tá tranquilo. Inclusive a gente tem eu trouxe dois tipos de fita de LED, que essa daqui no caso, você percebe que ela não tem uma proteção como essa daqui, ó. Ah, é isso aqui que tem no nosso cenário, né? Exato. É isso aqui, gente, é isso bem aqui, ó. E aí tem várias cores, né? Isso. Essa, na realidade, é uma lâmpada comum. Essa daqui, no caso, eu trouxe para ti para a gente ver a diferença. Porque antigamente, as primeiras fitas de LED, quando surgiram, elas surgiram com LED, no caso... O LED é esse pontinho amarelo aqui, né, Exatamente. E aí ele veio justamente de maneira assim, sem proteção. Então, geralmente essas fitas têm 12 volts, né? E aí elas têm que ser ligadas numa fonte, parecida com essa daqui, ó, para que possa ser ligado na corrente elétrica. Ah, entendi. E onde que liga e desliga? Isso aí geralmente é ligado no circuito de interruptor da casa, ou mesmo no móvel. Ah, então você liga pode direto no interruptor. Exatamente. Né? Essa fita aqui, por exemplo, ela já vem com uma camada de proteção. Então ela uma outra fita de LED, que aí é mais fácil de limpar também, né? Também, ela, no caso, fica também sendo a prova d'água, então dá para colocar em ambientes também, tipo banheiro. Piscina, né? Piscina com um pouquinho mais de cuidado, mas ela também funciona. E essa daqui, no caso, ela é ligada direto na corrente 220. É diferente dessa, que no caso dessa não precisa da fonte. Entendi. Então, dia terei um LED dentro do meu banheiro, em nome de Jesus. Tem até umas fotos que, inclusive, eu trouxe que justamente a gente trabalhou os perfis, que eu iria falar mais na frente. Ô, Joaninha, uma coisa que eu queria aproveitar a sua oportunidade, antes da gente comentar aqui essas outras coisas que você trouxe, é porque uma das preocupações do pessoal que está em casa, eu acredito que é o consumo de energia. Sim. Né? Porque, eu quero colocar várias iluminações, mas eu não quero pagar mais caro, não quero uma conta de energia ainda mais cara, né? Então, você trouxe até umas dicas pra gente, né? Pra gente entender um pouco melhor cada situação, né? Exato. Coloca aqui pra gente no telão, pessoal de casa, pode chegar mais pra cá. Aí, pronto. Então, Watt. Sim. O que é? Esses termos aqui são muito comuns para quem está trabalhando com projetos de luminotécnica, né? Então, assim, o watt tem muito a ver com a questão do consumo de energia, que muita gente às vezes confunde com a questão da intensidade da lâmpada. Tem um pouquinho a ver, né? Porque o watt está diretamente relacionado com o fluxo luminoso, que é medido no lumen. Aqui, na realidade, a gente tem as unidades e aqui exatamente o que cada uma coisa significa. Entendi. Watt, volt, lumen, Kelvin e IRC. Geralmente essas informações, elas vêm exatamente aqui na parte da lâmpada impressa. Quando você compra tem, Ou então na própria embalagem, entendeu? Então ela já vem dizendo o tipo de lâmpada, já vem dizendo a temperatura. Essa aqui são 7 volts? Isso, são 7 volts com 3.000 Ks. E aí vem outras informações 7 complementares. 7 volts quer dizer que é econômica? Sim, na realidade são 7 watts, não são 7 volts. watts. Isso. Como ela é uma lâmpada de LED, elas já são aqui econômicas. 240 volts, né? Exato. Mas eu sei olhar bem as coisas, gente. Também vem bem pequenininho, né? Então fica complicado a gente conseguir identificar. As letras vêm bem pequenas, mas na embalagem elas ficam um pouquinho maiores. Nas embalagens elas ficam um pouco maiores. Então 7 watts tá bom. É uma lâmpada econômica. Porque assim, basicamente com o advento do LED, porque assim, o LED foi descoberto na década de 60, mas ele foi investido em tecnologia depois dos anos 2000, né? Final da década de 90 para os anos 2000. E aí a tecnologia evoluiu muito. Então, basicamente, tanto que as lâmpadas incandescentes, que eram as primeiras que foram criadas, hoje elas não são mais comercializadas. Que são aquelas amarelas? Exatamente, que esquentavam demais, consumiam muita energia. E aí, justamente, os LEDs vieram substituir essas lâmpadas. E aí a gente tem algumas coisas, tipo, o watts é basicamente relacionado ao consumo de energia. A voltagem
como todo mundo já conhece, 220, 110, porque como eu falei, no caso da fita de LED, ela tem 12 volts, então ela precisa de uma fonte para poder ligar na corrente elétrica, senão ela queima. Senão ela queima, Exato, né? então a gente tem que estar atento com isso. Certo. A questão do lume é a quantidade de luz que você vai ter naquele espaço. Às vezes está relacionado, como eu falei, com o watts, mas o lume é a quantidade de fluxo luminoso, né, que uma lâmpada vai conseguir proporcionar para determinado ambiente. É a dimensão da iluminação. Exatamente. Sei. É um pouquinho mais complicado calcular, mas a Entendi. gente pode justamente trabalhar com essa questão do Kelvin e do RC, que eu acho que é uma dica muito importante. E que eu acho que é o que o público de casa menos entende. Exato. E é fácil de entender como funciona o Kelvin, como funciona o índice de reprodução de cor. O índice de reprodução de cor, ele é muito relacionado, lembra daquele meme do vestido azul, se era branco e dourado, se era azul e preto? É muito isso. O índice de reprodução de cor é o que a lâmpada consegue proporcionar em termos de veracidade daquela cor. Às vezes, tipo, você tá no ambiente e não sabe se aquela cor de determinado material, de vestido, de uma roupa, tá na cor certa. Entendi, por conta disso. Tá sob influência da iluminação. Da iluminação. Então, o ideal é que ficasse entre 80% e 100% o índice de reprodução. Essa é a margem ideal para você ter uma boa reprodução de cor. O Kelvin, eu até eu trouxe uma outra iluminação para mostrar mais ou menos, uma outra foto para mostrar mais ou menos como é que funciona. É uma temperatura de cor, Exatamente. Né? Então a gente vai se aprofundar agora no Kelvin. Que aí a gente consegue ter efeitos bem diferentes de iluminação, né? E brincar um pouquinho com essa iluminação mais quente e mais fria. Ah, olha que legal, ó. São intensidades para o público de casa colocar. Porque o espectro de luz, também, o espectro de luz ele varia do vermelho até o azul. Entendeu? Só que a gente, quando trabalha iluminação, a gente fica no intervalo desse espectro. Então a gente tem uma temperatura que varia normalmente de 2.700 K, onde ela é mais amarelada. O que é esse K? É a unidade de Kelvin. Foi quem justamente estudou a questão da temperatura de cor. E aí, assim, a lâmpada ela funciona mais ou menos que nem a luz do dia. Um alô pro Kelvin que está assistindo o nosso programa. E assim, a gente trabalha a luz mais ou menos que nem ela funciona ao longo do dia. Ou seja, geralmente na manhã a gente tem aquela luz mais amarelada, mais calmante, e ela tende a ficar mais clara, incidente durante o meio-dia, né, que ela fica bem mais intensa, e no final da tarde ela já fica mais amarelada também, mais relaxante. Então é mais ou menos essa ideia, tipo, em ambientes que a gente vai, digamos, dormir, no caso de jantar e relaxar, a gente trabalha com uma luz um pouquinho mais baixinha, mais amarelada. Até mais confortante também, Exato. Né? E em ambientes, no caso, que você precisa treinar, como uma academia, como mesmo trabalhar no home office, ou estudar ou cozinhar, a gente já tem uma luz um pouquinho mais intensa, mais branca. Deixa eu abrir aqui Gente, eu vou render esse assunto que eu achei muito interessante. Tranquilo. As academias hoje estão investindo muito numa iluminação. Sim. Parece que dá um gás na pessoa, não sei se isso influencia na vontade de malhar, na disposição dos equipamentos. Eu não sei se o público de casa já percebeu, mas em várias academias que eu observo, eles colocam uma iluminação diferente, né? Além daquela básica lá, que é aquela lâmpada e tal, né? Isso tem a ver? Muito, muito. É como eu estava apresentando pode voltar lá, pode voltar lá, pessoal. Qualquer estímulo, o visual, né, a luz, ela transmite muitas sensações psicológicas, emocional do ser humano. Então, o fato de você conseguir trabalhar isso para fazer com que a atenção, né, a percepção do ser humano fique mais intensa, fique maior, aguçada, no caso assim, as academias acabam também trabalhando dessa forma. Assim como a gente tem iluminações para restaurantes, um pouquinho mais aconchegante, uma iluminação de uma loja de shopping, então varia, né? Então a gente vai criando os ambientes, as sensações de acordo com a função de cada espaço. Entendi. Certo, aí para concluir, trabalhar e cozinhar já tem 6.500 K. A gente trabalha numa luz mais branca, né? Enquanto para outros espaços mais de relaxamento, a gente trabalha com uma luz mais amarelada. Não necessariamente precisa ser totalmente amarelada. Em algumas fotos de ambientes que eu trouxe, a gente trabalhou as duas iluminações, né? Para que você consiga, tipo, numa recepção de amigos, você consiga ter uma iluminação mais clara, como desse estúdio, mas ao mesmo tempo, quando você tiver um jantar um pouco mais íntimo, você conseguir ter aquela penumbrazinha de um ponto de luz em cima de uma mesa. Nossa, é muito bom, gente. Ninguém gosta. Eu gosto de dormir no bril. Eu também gosto. Eu não gosto de ter um fio uma faísca de luz que me incomoda. E é como você falou, às vezes só um toquezinho de fita de LED num painel de uma TV já valoriza o espaço consideravelmente, já cria aquele ambiente de cinema, né? É só um detalhe. Legal. Certo. A gente vai passar aqui por outras coisas que você trouxe. Sim. São bem interessantes, que a gente não costuma ver assim com tanta frequência, né?
mas que hoje já está saindo bastante no mercado, né? Antes de falar dos spots, eu queria falar justamente das lâmpadas que vão geralmente nos spots, né? Essas aqui são alguns tipos de lâmpadas que a gente utiliza para spots e que faz uma iluminação mais focal. Spots é aquela luz direcionada. Isso. No caso aqui a gente tem um spot que eu já vou até falar para vocês, que é um spot no caso para o trilho, que é uma tendência por conta dessa modinha do industrial. Então é uma opção também. Mas são lâmpadas que na realidade elas produzem um foco maior. Geralmente elas têm uma temperatura de cor mais amarelada, né? Que fica nessa variação de 2.700 Kelvin a 3.000 Kelvins. E elas geralmente servem para poder fazer um detalhe numa cabeceira de cama, faz também num quadro, numa peça de haste, numa mesinha lateral. Então, isso assim, aqui é um spot também, né? Isso, só que esse aí é um spot de embutir, né? A gente tem, no caso aqui, até esse aqui seria um spot para área externa. A gente tem ele... Para jardim, exatamente. Né? Então aqui, no caso, como a gente tem uma lâmpada par 20, a gente tem um foco um pouquinho maior. Entendi. Né? E esse aqui é o quê? Esses são os perfis. Aí os perfis a gente tem... Inclusive, esses aqui são os perfis da Everglow, né, que no caso de uma fábrica chamada Everlight, que a Forlamp forneceu. E assim, a gente tem algumas opções de perfis. Nossa, você vai pirar aqui da quantidade de coisa que tem de iluminação, gente. Os perfis hoje são muito... assim, a gente consegue iluminar um ambiente inteiro somente com eles. Jura? Porque a gente, no caso, a gente trabalha as fitas de LED aqui dentro, né? A gente tem esse difusor, né, que é um difusor de plástico, em que ele... Nossa, isso aqui tem a capacidade de iluminar um ambiente inteiro? Inteiro. Sem deixar sombra? Eu tenho fotos, inclusive, aí de alguns banheiros que a gente trabalhou em relação com o perfil. A gente, no caso... É caro esse perfil? São um pouquinho mais, tem um valor agregado maior por conta da questão de ser uma tendência de mercado e ser uma novidade. Então depois... Esperar baratear um pouquinho, né, gente? Como tudo... Não custa nada guardar, você que pode, vale o investimento. Mas eles criam um efeito... São esses aqui? Exatamente, né? A gente tem uns perfis que a gente embutiu aqui numa parede, inclusive a gente tem essa liberdade de fazer desenhos. É verdade. Em relação aos planos. E a gente consegue iluminação suficiente. Você percebe que aqui, com esses dois perfis, a gente conseguiu iluminar praticamente todo esse hall social dessa casa. Então esses modelos aqui são os perfis, a gente falou sobre os spots, que mais que você trouxe? Inclusive, até queria falar em relação aos perfis, que você tem várias possibilidades, né? Com várias, inclusive esse aqui é um risquinho só, mas que ele cria um efeito também bem interessante. Meu Deus do céu. E a gente consegue fazer vários trabalhos com eles, entende? Olha, a luz passa exatamente por essa frechazinha aqui, ó. Entendi. E essa aqui é amarela, pra gente finalizar. Pois é, como no caso as lâmpadas antigas... Essa aqui é diferente, gente. Olha essa aqui como é bonita. Pois é. O que acontece? As lâmpadas anteriormente, elas eram feitas com filamento de tungstênio, né? Essa daqui, no caso, é feita com filamento de carbono. Elas, justamente, eram aquelas lâmpadas tradicionais que esquentavam muito, né? E que, justamente, consumiam muita energia. O que acontece? Dessa lâmpada, a gente foi para essa, que essa aqui, no caso, é uma lâmpada que tem uma leitura visual parecida com essa antiga, mas ela é feita com LED. Então ela vai ter o mesmo efeito com um consumo bem menor. Com custo-benefício na hora da Essa conta aqui, no de caso, energia. tem 50 watts, essas aqui só tem 3 watts. E fazem o mesmo efeito. Então... para você, telespectador, que quiser rever todas essas dicas, é só ir lá no nosso canal do YouTube. Vai aparecer um Instagram aqui, né? Qual que é? O da Forlamp, né? Que Forlamp, foi que a quem gente forneceu. quer agradecer, né? Que cedeu as luminárias e as lâmpadas para poder explicar um pouquinho aqui. Muito obrigado. Tá aparecendo aí, ó, Forlamp, né? O Instagram. Vai aparecer novamente aí. O Joani, muito obrigado pela sua visita, pela sua disponibilidade. Sempre que você tiver um assunto assim sobre casa e decoração, pode ficar à vontade de voltar aqui. Eu fico lisonjeado pelo convite. Quando precisar é só chamar.